Graças e paz a todos. Hoje eu gostaria de trazer para a nossa reflexão um assunto que nosso pastor, no momento da sua pregação ali, da sua mensagem, ele falou uma frase, citou uma frase, isso já tem há umas 2 semanas. Seguinte: igreja não é atividade essencial. Isso ficou na minha cabeça durante toda a semana pensando nisso. Igreja não é atividade essencial. Inclusive ele comparou ainda, quando o governo determinou que as igrejas tinham que abrir porque era uma atividade essencial, a igreja estava junto ali com restaurantes, com bares, com comércio em geral. Então o que ele quis dizer ali é o seguinte: igreja não é comércio, não é um comércio, para que seja tratada igual um restaurante, um bar. E na internet, se você dá uma passeadazinha aqui na internet, você não precisa levar nem 5 minutos para você ver assim, a quantidade de opiniões, a gama de ideias sobre esse assunto. Porque todas as vezes que se fala na igreja, em Deus, todo mundo dá seu pitaco aqui, todo mundo dá sua opinião. Eu separei aqui meia dúzia de opiniões. Então, será que o nosso pastor estava correto quando ele disse que igreja não é uma atividade essencial? Então, que ela não precisa ser tratada junto com as outras atividades comerciais? Nosso pastor Orlando Itene Bartoli é o nosso pastor presidente da Igreja Batista Central aqui de Muriaé, Minas Gerais. E está na frente aí de diversas congregações, porque um dos ministérios assim, mais bonitos que ele tem é abrir igreja. Inclusive, ele... não estou fazendo propaganda do pastor aqui. Inclusive, ele faz parte de um ministério que são irmãos construtores. Já construíram aí mais de uma dezena de igrejas pelo Brasil afora. Nordeste, Sul, aqui em Minas, Rio de Janeiro. Então, só que na nossa cidade nós temos 4 ou 5 congregações das cidades vizinhas. E ele já está querendo abrir mais aí. Amém por isso, É um ministério muito bonito aí, espalhar a palavra de Deus. Mas vamos lá, Então tem um cientista social aqui, eu não vou citar nomes nenhum, só de pessoas mais proeminentes, assim, públicas, Esse eu não sei se ele é uma pessoa tão pública assim, mas é um cientista social. E ele diz assim: é inegável a relevância da religião, na sua completude, na vida das pessoas, sendo uma das esferas mais importantes. Há meios de reunir-se virtualmente. Por exemplo, uma solução que preserva vidas. Mortos não clamam, nem aos deuses, tampouco ao poder público. O essencial é manter vidas preservadas, algo que, segundo a ciência, somente vacinas e isolamento social, neste momento, pode propiciar. Então, a opinião dele é que a igreja não é essencial para serem abertas e que a gente pode fazer os nossos cultos aqui, clamar a nosso Deus, as pessoas aí clamar aos seus deuses, de maneira remota. A opinião dele é aqui, não é isso? Aí outro aqui comentário. Todos esses comentários que eu estou fazendo, eu estou abrindo e fechando aspas, São as pessoas que disseram. Uma manchete aqui. Mais igrejas podem ser consideradas serviços essenciais? Quais são as consequências de definir as igrejas como serviços essenciais? Outra manchete. Governo define lotéricas e igrejas como atividades essenciais. Quer dizer, na visão dos nossos pastores, já começou aqui, colocar igreja e casa lotérica, bancos, como assim, no mesmo nível de atividade. Então, outra manchete. Definir igrejas como serviço essencial é constrangedor, aponta o médico. Lá em São Paulo, um professor da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, ele é um médico pneumologista, do Instituto do Coração. Ele diz que abrir igreja aqui, pelo governo genocida, aqui brasileiro,
é uma temeridade. Então a gente já nota aí uma certa tendência ideológica dele aqui. Então ele é contra, absolutamente contra. Colégios não são atividades essenciais. Cultos e missas, sim. O Estado é laico, mas parece que o governo não. Quer dizer, ele está aqui fazendo uma crítica porque o governo não abriu os colégios, mas os cultos e as missas, né, o governo permitiu que funcionasse. Então ele está reclamando que o Estado é laico, mas parece que o governo é não. Realmente, o Estado é laico, né? Mas as pessoas que fazem parte do governo não são. Isso quer dizer o quê? Você vê que são médicos aqui, professores, né? E não entendem nada. Como é que pode? Né? O Estado é laico, mas as pessoas não são. O que quer dizer isso? O Estado não pode privilegiar uma religião, religiões, a fé, né? O culto, né, do religioso. Inclusive no Brasil a gente não pode nem dizer que o Estado é laico, porque tem decretos lá, tem leis, tem até na nossa Constituição privilegiando uma religião, a religião católica. Nós temos um feriado nacional aqui, a culto, né, religioso, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, como padroeira do Brasil. Então o Estado não é laico, o Estado tem uma religião católica. Mas e se o Estado for laico, as pessoas que compõem o Estado não são laicos, nem as pessoas que moram aqui e vivem aqui. Ué, se o Estado é laico, ele quer que a gente seja laico também? Liberdade religiosa é como liberdade de ir e vir. Aliás, se proíbe os cultos e missas, nem se está atingindo o direito à liberdade religiosa. E ao se proibir deslocamento de pessoas nas ruas e parques, o direito de ir e vir sofre mais com a intervenção estatal, né? Então, quer dizer, mesmo se a igreja não for assim, liberada para abrir, o governo aqui não estaria nem interferindo no direito a cultos, né, religiosos, porque você pode prestar seu culto em casa. Só a igreja, em função da pandemia, não poderia funcionar. E tem outra aqui, que vai mais longe aqui. Um advogado começa a citar a Bíblia, né? Ele já dizendo aqui que Mateus escreveu no capítulo 6, nos versículos 5 e 8, né? E Jesus falando isso, ó. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então ele está dizendo que ali em Mateus diz assim, tintim por tintim. Ele quer dizer o que aqui? Que não precisa ter igreja. E que não era nem para existir a igreja. Porque o nosso culto a Deus deveria ser em secreto, quietinho dentro do nosso quarto, né? Ele cita isso aqui, seguindo aqui. Então, quer dizer, é a visão dele, né? De que o homem não precisa de ter um local, um templo, né? Um local para se reunir, não precisa se congregar, porque Jesus está falando aqui, está ensinando que nosso relacionamento com Deus tem que ser escondido, quietinho num quarto lá. É uma visão totalmente deturpada, né? Está falando aqui da oração, desse relacionamento íntimo que você vai ter com Deus, é seu e Deus. Então você pode estar num cantinho, quartinho fechado. O templo está aberto, não é para a gente só orar, né? Inclusive não é nem para orar. Tem templos aí, denominações chamadas casa de oração, mas lá não, é casa de adoração. Aquilo lá é um local para a gente se congregar e festejarmos, né, a salvação que o Senhor Jesus nos deu. Ele instituiu isso. Na ceia, quando ele fez a última ceia, celebrou a Páscoa ali com os seus discípulos, ele falou para a gente fazer isso, se reunir para celebrar. Celebrar o que é a vida. O sacrifício, né, que ele ia fazer ali na cruz. Né? Celebrar, sim, a morte dele na cruz. E celebrar muito mais a ressurreição dele ao terceiro dia. Graças a isso, nós temos a possibilidade de sermos salvos da perdição eterna.
Então ali, a igreja, o templo, o local de reunião, não importa o nome, hoje a gente chama de igreja, né? Nós sabemos que igreja somos nós somos o templo do Espírito Santo. Mas nós temos esse nome igreja para aquele local de reunião. Então é ali que os irmãos vão se reunir para juntos cultuar esse Deus maravilhoso, prestar culto a Ele, adoração a Ele. É importante sim, né? Nós podemos adorar a Deus em casa e em qualquer lugar. Mas nós temos um local próprio onde a gente pode se reunir. Eu não posso juntar aqui 200, 300 irmãos na minha casa para poder cultuar a Deus. Então por isso que nós determinamos um local adequado para que isso aconteça, gente. Essa foi a finalidade do templo lá. Por exemplo, eu falei do nosso pastor, né? Aqui no início, pastor Orlando. A nossa congregação talvez tenha sido a última a abrir, a funcionar plenamente aqui na nossa cidade. Continuamos tendo agora culto presencial e um culto online, né? Inclusive nós tivemos nossa IBD online, continuamos tendo, ela voltou agora presencial. E o nosso pastor ali, ele foi muito cuidadoso, né? Ele preservou vidas, ele procurou preservar a vida das suas ovelhas. Ele não perdeu nenhuma ovelha para esse vírus maldito que está aí. Ele não perdeu. Alguns irmãos, ele próprio e a família, eles pegaram esse vírus, eles ficaram doentes. E se curaram. Ele não perdeu nenhuma ovelha. Se o templo estivesse funcionando, a igreja estivesse aberta, teria morrido muitos irmãos, a gente não sabe, é querer ser adivinho. Mas a parte dele ele fez, né? Ele fez, procurou preservar a vida ali das suas ovelhas. Então vamos seguir aqui com as nossas manchetes. Aspas aí. Pastor defende caráter essencial de templos religiosos na manutenção da saúde durante a pandemia. Então quer dizer, o pastor aqui defendendo com unhas e dentes que os cultos, né, aconteçam e as igrejas estejam abertas. Nós sabemos até de alguns líderes famosos aí, na mídia, né, que brigaram ali com unhas e dentes para a manutenção das suas igrejas. Alguns deles foram até acusados de... Essa defesa não era nem em favor, né, da saúde espiritual das suas ovelhas, mas era da saúde financeira das igrejas, né? Isso aí não cabe a nós, né, julgar. Aí diz outro pastor, esse defendeu, né? Ele diz aqui outro pastor. O templo que Deus habita é o coração. Diz pastor que mantém igreja fechada na pandemia em Alagoas. Um pastor defende com unhas e dentes que a igreja seja aberta e o outro defende com unhas e dentes que a igreja seja fechada. Mesmo com a autorização para funcionamento de igrejas e templos, com 30% da capacidade, Igreja Batista do Pinheiro realiza apenas celebrações online. Câmara de Maceió aprovou o projeto para tornar atividades religiosas serviços essenciais. Mesmo tendo um decreto ali que autorizava as igrejas a funcionarem em Alagoas, esse pastor manteve a dele fechada. Decisão dele. Muito provavelmente, quase com certeza, ele procurou a direção do Espírito Santo e isso que estava no coração dele. Então a gente sabe que o templo é onde se reúne a igreja do Senhor, né? A gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, né? Então a gente sabe que Deus não habita em outro lugar, senão em nós, porque Ele é Espírito. E Espírito habita em seres humanos, não em templos feitos de pedras aí, de mão. Salomão falou muito isso, dezenas de vezes, né? Que o templo que ele estava construindo ali não poderia abrigar, né, a esse Deus tão grandioso, maravilhoso, né, que nós temos. Então, quando a gente lê, né, ali nesse versículo, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, a gente tem que se lembrar que a gente não pode aprisionar Deus, né, no lugar. Eu vou fazer um templo, colocar Deus lá, e quando eu vou embora fechar, ele vai ficar trancado lá. A gente vai prestar nosso culto a Deus em qualquer lugar, inclusive lá no templo. Um grande exemplo disso nós temos quando o Senhor, né, mandou Moisés fazer o tabernáculo, quando o povo saiu do Egito, foi retirado do Egito. Porque o Senhor, o desejo dele era acompanhar o povo. Onde o povo fosse ali no deserto, o Senhor estava indo junto através do tabernáculo, né? Então, ele não mandou construir uma igreja, um templo de pedra que ele ficasse lá. Ele acompanhou o povo.
Isso simboliza muito, né, o que é o nosso Deus. Nenhuma parede, né, de pedra, de concreto, vai segurar o nosso Deus. Então é errado a gente imaginar que só assim, num determinado lugar Deus vai se manifestar ali. Aí Mateus 18, 20 já diz: onde estiverem pessoas reunidas adorando o nome de Jesus, ali Jesus estará presente. Aonde estiver, não importa onde. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está em Atos dos Apóstolos 17, 24. E quando o nosso pastor, né, que eu falei lá no início, ele disse, né, que a igreja não é atividade essencial, ele estava se referindo ao incluir igreja junto com bares e restaurantes, e assim o comércio em geral. Porque aqui na igreja não se comercializa a palavra de Deus. A palavra de Deus já diz, né? De graça recebeste, de graça deveis dar. E Jesus, ele veio aqui nessa terra para ter um contato pessoal com os seres humanos, né? Esse ser humano que está aí desnorteado, sofrendo, correndo para lá e para cá. O Senhor, né, nosso Deus, ele teve compaixão dessa humanidade. Então ele mandou Jesus aqui. Jesus veio aqui e quer que isso seja assim, distribuído, né, a toda a humanidade. Né? Então por isso que ele mandou os apóstolos e nos manda hoje ainda, né, a levar essa palavra, né, essa mensagem maravilhosa da graça, né, de salvação. Por isso que ele diz: de graça recebeste, de graça deveis dar. Então, quando Jesus nos exorta a dar, né, aquilo que nós recebemos dele de graça, né, é dar isso através das palavras, dos gestos, né, das nossas escolhas, né, da nossa vida, não é isso? Distribuir misericórdia de Deus, né, porque nós recebemos a misericórdia de Deus. Mesmo assim, com as nossas fraquezas, nossas limitações, né, nós recebemos esse amor tão grande de Deus que a gente tem que distribuir isso. Não é isso? Isso é um dom que o Senhor nos deu. Né? E Ele quer dar a todos os homens. Quando o seu pastor determina que sua igreja abra, funcione normalmente, e ele estiver debaixo da autoridade do Espírito Santo, que assim seja. E quando o seu pastor determina que a sua igreja, o seu templo, continue fechado, porque ele quer preservar a vida das suas ovelhas, e se ele estiver debaixo da direção do Espírito Santo, que assim seja. Não cabe a nós, ovelhas, ficar nem murmurando, nem correndo para um lado e para o outro, desordenadamente. Né? Meu pastor não abriu minha igreja no domingo, aí eu vou correr para outra igreja que está aberta. Isso é não estar debaixo da autoridade, né, do seu pastor. Da mesma maneira que Deus deu ali dons, né, e uma ordenança para os apóstolos, os nossos pastores também receberam o dom de pastorear e está debaixo das ordenanças de Deus. Que essa nossa reflexão sirva para que a gente tenha mais paciência e calma nesses momentos aí difíceis de transição. E que continuemos usando aí essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu, que é a internet, né? Que a gente pode estar em casa e compartilhando a palavra com tantas outras pessoas. Amém? Fiquem todos com Deus.